Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E aí você vê a família Mantovani, a família que bombou neste fim de semana ao organizar uma agressão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, lá em Roma. Uma família endinheirada do interior de São Paulo, com negócios no estado de Santa Catarina, não poderia ser diferente, e que praticamente agrediu até Alexandre de Moraes, agrediu fisicamente o filho dele, agrediu verbalmente o Alexandre de Moraes e causou um tumulto no aeroporto, e que agora se defende dizendo que não foi nada disso, dizendo que, na verdade, tentando inverter, não é, a situação, acusando o filho de Alexandre de Moraes de estar exaltado. Com isso, desencadeou-se uma onda de fake news na internet espalhada por bolsonaristas, como essa família mesmo, é uma família de bolsonaristas, e essa onda de fake news inclusive acusou o filho de Alexandre de Moraes de agredir um idoso. É uma notícia falsa, já desmentida, como você vai ver nesta edição, e que deve complicar ainda mais uma situação bastante complicada. Esse rapaz que está na foto de verde é o filho do tal Roberto Mantovani, que foi candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste pelo partido do Bolsonaro, evidentemente. Não foi eleito e, na verdade, comandou toda a operação de ataque a Alexandre de Moraes com óbvias intenções políticas, visando gravar, não é, conseguir eleitores, conseguir apoiadores. Ele que tem planos políticos, é ligado a partidos políticos. Hoje ele seria ligado ao PSD, não é, que já disse que, se isso for verdade, se ele for realmente filiado, vai ser expulso. Ele representa uma empresa alemã que atua aqui no Brasil através dele, segundo as informações prévias, e essa empresa já entrou em contato com Alexandre de Moraes e já emitiu nota solidarizando-se com Alexandre de Moraes, mas o prejuízo para essa gente, para esses agressores, não deve ficar apenas na questão financeira e de imagem. O preço que eles podem pagar pode ser muito mais alto do que eles imaginavam. Por quê? Em primeiro lugar, estão sendo acusados também, viria não só a agressão de injúria, não é, xingamentos, dano moral também cabe, mas até aí é tudo na esfera civil, apesar de que o crime contra a honra também pode ir para a esfera criminal. Mas há outras acusações a eles que foram feitas, inclusive, a outros 3 personagens que estão amargando uma prisão, uma cana dura, não é? Alguns há bastante tempo, não fizeram muito mais do que essa gente aí, não é? Essa senhora com essa carinha aí de planta, não é? Ela foi a iniciadora de tudo, né? Começou a agressão em alto nível sonoro, né? Fazendo o maior escândalo no aeroporto, e ela despertou com os seus gritos, com as suas agressões, a ira desses 2. E depois eles vieram à Polícia Federal dizer que foi mal entendido, que não tinha acontecido nada disso, mas não é verdade, né? O fato é que o Alexandre de Moraes os avisou de que estava filmando e gravando tudo, tirando fotos, e que eles iam responder pelo que estavam fazendo. Eles não deram nem bola
E esse rapaz aí, inclusive, agrediu o filho do Alexandre de Moraes, e as acusações contra eles devem extrapolar muito a mera injúria e tentativa de agressão, porque eles podem e na verdade serão acusados por atentado violento ao Estado Democrático de Direito e, o pior de tudo agora, eles estão sendo ligados aos agressores, aos terroristas de 8 de janeiro. E isso aí já os coloca numa situação muito mais grave. Começaram a falar de pena de até 8 anos de prisão, que é suficiente para colocar alguém em cana. Mesmo com bons antecedentes criminais, se é que eles os têm, mesmo que eles tenham bons antecedentes criminais, não é certeza disso. O que pode acontecer aí, minha amiga, meu amigo, é que essa pena de prisão comece a ser cumprida a qualquer momento por acreditar-se que eles podem cometer novos atos de violência. Tudo vai depender da interpretação da justiça, mas a ligação que estão fazendo entre eles e os atentados de 8 de janeiro podem lhes render, pelo menos talvez até para o tal Mantovani aí, candidato a prefeito, porque ele, como político que a atitude dele já muda de esfera e já se aproxima da esfera, por exemplo, do Daniel Silveira. Então a situação deles está complicando muito e eu vou mostrar algumas matérias que indicam essa situação. Primeiro, a gente vê que o tira-teima da Polícia Federal para a divergência entre o Alexandre de Moraes e os acusados de agressão, que é o registro em vídeo das câmeras do aeroporto de Roma, tudo isso deve chegar entre hoje e amanhã ao Brasil. A polícia italiana já tratou de preservar as imagens, tirar elas do sistema e gravar para impedir que sejam apagadas, e já está remetendo para o Brasil essas imagens. Vão cumprir alguns ritos burocráticos e vão enviar essas imagens pela internet para o Brasil, e isso estão dando como prazo máximo amanhã. Mais do que isso, Alexandre de Moraes tem fotos e tem vídeos, ele já declarou isso, e mais do que isso ainda, há várias testemunhas que podem inclusive depor acusando-os do que fizeram e do que tentam agora se livrar, inclusive não só cometendo calúnia de novo, estão tentando culpar o filho do Alexandre de Moraes pelo que eles fizeram, e tem provas de que isso não aconteceu, há provas de que isso não aconteceu, e agora estão levantando uma onda de fake news contra Alexandre de Moraes. Então a situação deles se agrava a cada minuto. Você veja aqui que Roberto Jefferson, Daniel Silveira e ex-candidato a vereador estão presos por ataques ou ameaças a ministros do STF. Os três respondem presos a processos por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito através da violência. Com o acirramento político no país, especialmente a partir de 2018, os ministros do STF passaram a ser alvos de ataques nas redes, e esses três aí são bastante simbólicos, significativos do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. A PF tem investigado os casos, sendo que pelo menos 3 envolvidos nos ataques estão presos. No dia 23 de outubro de 2022, o ex-presidente do PTB foi preso, como eu já relatei. Tem o Daniel Silveira, e você tem, não sei se você vai se lembrar desse sujeito, que é o Rejane Boa Pinto.
Vamos lá. Aqui, candidato a vereador. Em julho do ano passado, a Polícia Federal também prendeu Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, em Belo Horizonte, após ele publicar vídeos nas redes ameaçando o ministro do STF. Na ocasião, ele inclusive resistiu à prisão, mas a PF arrombou o portão do local onde ele estava e cumpriu o mandado. Em um dos vídeos que motivaram a prisão, Ivan Rejane diz que ia caçar principalmente ministros do STF e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Também diz que iria pendurar os ministros do Supremo de cabeça para baixo. Mas, além de tudo isso, o Alexandre de Moraes tem as suas provas, né, em representação que ele enviou à Polícia Federal. Moraes relatou como ele e a sua família foram agredidos verbal e fisicamente no Aeroporto Internacional de Roma. O ministro confirmou a participação de 3 dos 4 integrantes de uma mesma família no episódio. O quarto integrante, Giovanni Mantovani, tentou impedir as agressões, segundo o ministro. As acusações recaem sobre o pai de Giovanni, Roberto Mantovani Filho, sua esposa Andréia Munarão e o genro do casal, Alex Zanata. Em depoimento à PF neste domingo, Zanata negou ter atacado o ministro e sua família, conforme a colunista Manu Gaspar do jornal Globo contou. Em seguida, Roberto Mantovani passou a gritar: "Chegando perto do meu filho, Alexandre Barsi de Moraes o empurrou e deu um tapa em seus óculos." As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada, narrou o ministro do STF. Ele continua: a esposa Andréia e Alex Zanata, genro do casal, retornaram à entrada da sala VIP onde eu e minha família estávamos e novamente começaram a proferir ofensas. Alertei que seriam fotografados para identificação posterior, tendo como resposta uma sucessão de palavras de baixo calão, relatou o ministro do STF. E aí você vê aqui a onda de fake news, um site chamado O Antagonismo, que é uma tentativa de plagiar o site O Antagonista. Só que esse site aqui se dedica a notícias falsas. Você tem aqui a manchete urgente: em depoimento à PF, esposa de Mantovani confirma que seu marido teve que conter jovem agressor. Conforme diz a fake news, conforme o portal Hora Brasília noticiou, Andréia confirma em depoimento na PF que seu marido teve que conter 2 pessoas, dentre eles um jovem agressor, em meio a um pequeno tumulto na fila do aeroporto em Roma. Como noticiamos, a testemunha ocular avistou o filho do ministro do STF, Alexandre Barsi Moraes Filho, agredindo o idoso Roberto Mantovani, 71 anos, que teria sido derrubado por 2 vezes pelo filho do ministro, e isso é uma notícia falsa. Eles têm aqui, por exemplo, notícias como: ministro de Lula é vaiado na marcha para Jesus ao citar presidente, filho coloca à venda a colocação de carros de luxo, um monte de história furada, não é? E o filho dela, aqui o desmentido, né, no portal UOL: filho de Alexandre de Moraes agrediu idoso em aeroporto em Roma, entenda como se deu a confusão. A família do ministro foi hostilizada em aeroporto de Roma e boatos envolvendo seu filho passaram a circular nas redes sociais. Na última sexta-feira, a notícia de que o Alexandre de Moraes foi agredido por 3 brasileiros se espalhou rapidamente. Em seguida, um boato passou a circular nas redes sociais, relatando versão contrária dos fatos. A fake news dá conta de que o filho de Alexandre de Moraes é que começou a confusão. Então, aí você vê: bomba, testemunha revela que na verdade foi o filho de Alexandre de Moraes que agrediu o idoso de 71 anos no aeroporto de Roma, lembrando que o filho de Alexandre de Moraes tem 27 anos. No fundo eu já sabia, esses corruptos, blá 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 blá. Então esse é outro ponto que pesa contra essa família Mantovani. E aqui a gente tem também a tipificação desses crimes, que pode ser muito grave.
Começou no começo da tarde de ontem a informação de que essa gente poderia ser acusada não só de crime contra a honra, mas crime de abolição do Estado Democrático de Direito. As penas que os agressores de Moraes podem pegar. Especialistas avaliam a tipificação da conduta do grupo de brasileiros que hostilizou o ministro e sua família em Roma na sexta-feira. Mas, na verdade, você tem aqui uma possibilidade que é muito mais grave. O jurista Maierovitch disse que agressores de Moraes na Itália podem ser presos no Brasil a qualquer momento. O Walter Maierovitch explicou que o grupo que hostilizou Alexandre de Moraes no Aeroporto Internacional de Roma pode ser preso no Brasil. Diz ele, sem dúvida alguma, desde que os fatos sejam comprovados, são ataques ao Estado Democrático de Direito, às pessoas, às instituições. Em participação no All News, ele mostrou que a defesa do grupo que se desentendeu com Moraes busca um escapismo, como mostra a nota deles divulgada ontem. Porém, ainda avaliou o caso como um desdobramento dos atos golpistas de 8 de janeiro, com a tentativa frustrada de tomar o poder. O alvo agora são as autoridades que representam a democracia. O que é que acontece, pessoal? Na verdade, essa gente pode ser acusada de ter impedido o Alexandre de Moraes de exercer a sua judicatura, ou seja, exercer a magistratura, exercer a sua função no poder judiciário. E, além de tudo, essa gente está sendo ligada ao 8 de janeiro. Aí não se sabe, ainda não foi esclarecido de onde vêm essas informações, mas como você viu, já está circulando na mídia que eles vão ser acusados de ter relação, de a ação deles ter relação com o 8 de janeiro. Ou seja, eles teriam agido como agiram porque o 8 de janeiro não deu certo e estariam a serviço de grupos que tentam conseguir o que não foi conseguido em 8 de janeiro, só que por outros métodos. É muito grave a situação deles. E uma última informação que já está circulando, não é, de que eles podem ser presos a qualquer momento. A prisão provisória deles, para garantir a integridade do processo, ou pelo menos para oitiva, por alguma razão que eles venham a entender aí, isso pode acontecer nos próximos dias, até porque a má notícia para eles é uma só. Essa gente pode vir a servir de exemplo para que tenha fim esse processo absurdo. E essa gente tem o perfil ideal, minha amiga, meu amigo, ideal para servir de exemplo. Por quê? Porque são ricos, são bolsonaristas e têm envolvimento político e acham que podem fazer tudo o que querem. E o grande problema hoje no país é que há muita gente como eles por aí que vai basicamente ser o endereço desse recado que a punição dessa gente pretende passar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. Um abraço para todo mundo.